Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, você que está chegando aí para nossa live. Hoje a gente está fazendo a live somente aqui pelo Instagram, porque a gente vai receber uma convidada. E daí, como eu vou dividir a tela aqui para a gente poder conversar, então vai ser somente aqui pelo Instagram, tá? Então o pessoal do YouTube está convidado a assistir a gente por aqui também. Seja muito bem-vindo aí você que tá chegando. Hoje, quinta-feira, nosso último dia de live, né? A semana pra gente termina hoje. Hoje termina a nossa semana de lives, porque a gente faz aqui no canal da RSA Música, de segunda a quinta-feira, sempre. Daí amanhã você tem um diazinho de folga e a gente se encontra de novo na semana que vem. Bom dia para quem tá chegando. Lembrando que hoje é o nosso último dia de live. A gente faz as lives de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira aí você sempre tem uma folguinha, né, de me ver. Mas a gente conversa aí sobre musicalização, sobre aspectos aí da vida do professor para poder trabalhar com musicalização em sala de aula sempre de segunda a quinta. Seja muito bem-vindo todo mundo que está entrando. Hoje a gente está transmitindo somente aqui pelo Instagram. Hoje não vamos transmitir pelo YouTube. Então, que bom que o pessoal já está entrando aí, está mandando bom dia, bom dia. Sejam muito, 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 muito bem-vindas. Gente, alguns convites aí para fazer para vocês. O nosso primeiro convite, né, como sempre, super ultra importante, para você se inscrever no nosso workshop de musicalização. Quarta-feira da semana que vem, tá chegando o dia do nosso workshop de musicalização infantil na prática. Você vai aprender muita, muita, muita coisa. Eu até tava organizando agora os conteúdos, aproveitando esse tempinho antes da live. Vai ter muita coisa legal, tá? Pro nosso workshop na semana que vem. Então, se você ainda não se inscreveu, www.rsamusica.com.br, se inscreve no workshop, ok? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O workshop ele vai ser às 8h27, mas não da manhã, né? Vai ser 8h27 da noite, para a gente poder aí ter mais participação de mais pessoas. No fim do dia, assim, eu sei que tem gente que trabalha, que tem outras atividades para fazer, assim todo mundo vai conseguir participar. Só que para o workshop você precisa se inscrever, tá bom? Se você não se inscrever, você não vai receber o link de acesso e não vai poder entrar e participar dessa aula, né? Que é dessa aula maravilhosa aí, que vai ser um evento super grande aí de musicalização, ok? E lembrando também que depois que você se inscrever, você precisa confirmar. Então, você se inscreveu, você vai receber no seu e-mail um e-mail meu da RSA Música, que é um e-mail dependente, dizendo que você ainda precisa fazer mais um clique para daí sim depois está confirmada a sua matrícula, ok? Então, eu preciso que você, além de se inscrever, confirme que você realmente quer participar. Se você não confirmar, você não recebe o link de acesso, e sem o link de acesso, não tem como você participar do nosso workshop. É uma alegria, é um prazer muito grande estar terminando mais uma semana. Conversamos sobre vários assuntos aqui essa semana. Se você perdeu alguma das nossas lives, elas estão salvas, gente. Aqui no Instagram, tá salva no nosso canal do Facebook e também lá no YouTube, tá bom? Então você pode assistir. Essa semana a gente falou sobre jogos rítmicos, falamos sobre a inteligência musical e falamos ontem sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Como desacelerar aí os nossos alunos. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre consciência fonológica. Eu já fiz uma live falando sobre isso, né, e dando meu olhar como musicista. Então a gente conversou aqui e eu dei várias atividades, ideias aí de brincadeiras para vocês fazerem, né, para desenvolver mais e mais aí a consciência fonológica. Só que hoje a nossa conversa vai ser com uma fonoaudióloga, tá? Essa fono maravilhosa, eu vou chamar ela para conversa, daí eu vou deixar ela se apresentar. Deixa eu só colocar o nosso tema de hoje para você que está entrando aí, né? Que daí fica mais fácil de vocês saberem sobre o que a gente vai conversar. Consciência fonológica. Fonológica. Acho que escrevi certo.
Publicado aqui, deixa eu só fixar. E daí a gente já chama a nossa convidada. Vamos ver, cadê você? Só um pouquinho, gente. Agora sim, agora vai dar certo. Então, já chamei a nossa convidada. Olá, Bom dia! bom dia! Tudo bom? Bruna, eu já Tudo te bem? conheço, né? Sei que teu nome é Bruna, mas o pessoal aqui do canal, quem está assistindo, provavelmente não te conheça. Então, fala um pouquinho de ti primeiro, antes da gente entrar no nosso assunto, né? Fala da tua formação, com o que tu trabalha, o que tu gosta aí de fazer. Bom, então meu nome é Bruna Rosa Gianni, sou fonoaudióloga, gosto muito da área de voz, que é onde eu estou me especializando. Já tenho alguns, alguma pós na voz artística, principalmente, né? Eu sou vocal coach nessa parte, onde a gente consegue dar o melhor e buscar o melhor vocalmente, né? Seja de criança, seja de adulto, seja de idoso, seja de qualquer tipo de artista, seja cantor, ator, locutor, enfim, quem trabalha com a arte ou com o público, a gente tem como estar trabalhando isso. Eu fico bem feliz pelo convite de estar falando sobre consciência fonológica, a gente sempre troca umas figurinhas, né? Eu trabalho com a Samira na escola dela e a gente tem algumas coisas aqui, enfim, para conversar e saber das dúvidas também, né? De alguns Isso. trabalhos, de algumas coisas que a gente pode estar ajudando, né? Nesse processo de musicalização que a gente sabe que é tão importante para o desenvolvimento, né? Da, enfim, do pensamento, desenvolvimento do raciocínio, né? De conseguir. Quem trabalha com música e a criança que é estimulada com música, a gente sabe que tem essa questão de melhor em matemática, melhor em português, porque daí entende melhor as regras e as normas, né, da língua ou do cálculo, porque a música também traz regras, apesar de ser de uma forma bem mais leve, mas ela também tem, né, essa questão de informação, assim, de pensamento. Então, estou bem Bru, feliz de estar aqui. que bom, né, que tu aceitou esse convite aí, esse desafio. Como a Bruna falou, ela também é aqui da minha cidade, a gente trabalha juntas ali na escola de música. A Bruna faz os atendimentos aí de aula de canto com alunos e também de tratamento, né, de fono, comigo, inclusive, tá? Já fiz muitas sessões aí com ela. Antes da gente entrar até no tema da criança, eu queria falar para quem está assistindo a gente que talvez você olhou a carinha da Bruna e identificou aí, porque a gente já gravou um vídeo aqui para o canal e está disponível nas redes sociais falando da voz do professor, né, Bru? Aquele vídeo foi É, específico para os professores. Então, se você tem interesse nessa área, quer saber aí como não ficar com a voz tão cansada, olha, já fiquei com pigarro aqui, ela vai me xingar, gente, que não pode pigarrear, não. tá muito frio hoje de manhã. Aqui Tá tá bem muito frio. frio. E então, se você tem interesse aí, você é professor, tem interesse nessa área de saber como cuidar mais da sua voz, tem vídeo sobre isso aqui no canal. E de repente, outro dia eu marco com a Bru para a gente voltar e conversar desse assunto. Porque o nosso tema hoje, como a Bruna já introduziu, é a criança, né? É a criança. Bru, e o que a gente vê assim na prática aí dos professores é que às vezes tu tá lá em sala de aula enfim, cada criança chega de um jeito até nós, né? Por causa da sua vivência familiar, dos estímulos que recebeu em casa. Tem professoras aqui que nos assistem que atendem crianças, bebês aí de 1 ano, 2. A partir de 1 ano, 2, acredito que a maioria que está aqui, né, assistindo, é o que atendem. O que se espera, então, assim, fonologicamente, de uma criança pequena, por exemplo, de 1 ano? Vamos começar partindo dessa idade que ela está começando a falar, e daí para o professor poder ficar atento e dar os estímulos certos aí, né? Para a criança ir se Uhum. desenvolvendo. Então, assim, 1 ano normalmente ela está num processo de falar as primeiras palavras. Não necessariamente ela vai ter essa pronúncia correta das palavras,
mas ela vai estar por imitação. Então, é bem importante, e isso a gente talvez vá frisar várias vezes aqui, que é muito importante que a gente fale com a criança, assim como a gente fala com qualquer outra pessoa. Então, não falar o nhanhanhês, né, que a gente brinca, não que não possa, mas é melhor que se fale no diminutivo do que se crie uma palavra. Então, por exemplo, que bonitinho, até pode, mas a gente sabe que o certo é o bonito. Eu sei que parece um pouco mais seco, um pouco mais rude, pensando em criança. Mas isso a gente estimula, por quê? Porque é nesse início, que ela está sugando todas as nossas informações. Por se tratar de imitação, ela vai começar a imitar tudo que a gente fizer. Então, é bem importante que seja o mais correto possível para que essa imitação seja correta, né? A gente Isso. sabe, por exemplo, que até mais ou menos 1 ano e 4 meses, isso não é uma data certa, tá? A gente sabe que a criança às vezes tem um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, às vezes os meninos demoram um pouquinho, ou as meninas são mais aceleradas em outras coisas. Então, cada criança é única, né? E é só para a gente ter uma base. Então, mais ou menos 1 ano e 4 meses, ele tem que estar falando, ou ela, todas as vogais. A, E, I, O, U, tá? Então, essas vogais, e não precisa ser na ordem, né? Não é uma inteligência de A, E, I, O, U, mas é A, E, A I, e articulação. a articulação. E a gente conseguir trabalhar com essa criança os sonzinhos que vêm junto. Então, por exemplo, normalmente, quando eles são mais pequenininhos, eles têm o balbucio, né? Que é o ba, ba, ga, ga, ma, né? Não necessariamente isso é uma vogal, uma consoante ou um som específico de uma letra, mas é aquele som que ele escuta mais. Para dar um exemplo para vocês, o meu filho tem 3 anos, né? Então, de pequeno, por exemplo, as primeiras coisas ele fazia pá. Eu disse, bom, a primeira palavra não vai ser mãe. Porque se esse som mais explosivo, não necessariamente um P, mas esse som mais explosivo é mais presente no balbucio, e com certeza primeiro veio pai do que mãe, né? Porque foi mais fácil para ele nessa articulação, tá? Mas a gente pode pensar que de 7 a 11 meses até 1 ano ali, a criança consegue fazer alguns sons, consegue bater palma, que isso às vezes a gente fica numa ansiedade, né? Ai, não bate palma, quando tem que bater palma, quando tem que interagir. Então, ali dos 7 meses em diante, tem, como eu falei antes, tem crianças que vão mais rápido isso, e crianças que vão um pouquinho mais lentas, mas então, assim, eles conseguem perceber o lado do som, e esse estímulo é muito legal para a Muito. gente poder, né? Então, acredito que tu já tenha trabalhado isso muitas vezes, algumas vezes que eu vi, eu sei que tu trabalha muito essas questões, né, de estimular a criança de todas as formas, mas esse lado dos sons, então, assim, não necessariamente precisa ser só um tipo de som. Aqui a gente já pode estar trabalhando com som grave e som agudo, e ela conseguir diferenciar e depois troca, para não ser só um som grave do mesmo lado, som agudo do mesmo lado. Então, isso é bem bacana, e é dos 7 aos 11 meses, 1 ano, que a gente consegue fazer isso. Né? Onde Então, mais desenvolve, né? isso, a ponta, dá tchau. Então, qualquer atividade que tenha, né, essas interações de apontar uma musiquinha, um bichinho, né, dar tchau para alguma coisa. Então, a gente sabe que tem várias musiquinhas que depende da música ou a atividade tem essa interação. Nessa idade é interessante. Agora, Bru, tenho algo para te perguntar, assim, porque às vezes a criança chega aí no ambiente escolar e a família acha lindo falar as palavrinhas aí pela metade, né? Eu lembro a minha Uhum, filha, quando ela era pequena, que ela falava aba, em vez de água. Aba, aba, uhum, aba, né? Ela tinha aquela... E o que a gente vê muito, 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 eu já vi muito na uhum. minha prática, é os pais repetirem, ai, que bonitinho, aba, aba é água, dá água para ele. E a família inteira passa a falar aba em vez de água. E a Água. criança, como ela aprende por imitação, como tu mesmo disse, o que ela escuta, ela acaba reproduzindo. Ela fala aba porque ela ainda não tem toda a articulação para falar água. Mas a partir da família estar reproduzindo aba, 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 ela entende
que aquilo ali é a água e não precisa modificar. Agora, o que a gente vê daí como professoras, essa criança do ABA e de mais um monte de coisa aí chegou na escola. Eu vou falar as palavras certas para ela, mas a família não está falando as palavras certas. E aí, como proceder para fazer essa criança entender que aba não é água, água, né? Que ela precisa, Que o enfim, certo é estimular. água, né? Exatamente. Tem uma historinha que eu adoro contar nessas situações, que a gente aprendeu na época da faculdade, que tinha um menino na escola, na aula de matemática, e a professora estava colocando um problema no quadro, né? E daí, quando colocou o problema, ele disse assim: ah, professora, esse problema é difícil, mas eu tenho que te dizer que eu tô com um problema lá em casa. Não, esse problema, como assim, né? Não, não são duas coisas diferentes. Mas para ele era. Por quê? Porque todo mundo na casa dele falava problema. Então, na casa dele, o problema era outra coisa e o problema de matemática era aquele do quadro. Para ele, eram dois lugares diferentes. Então, é bem provável que essa criança vai crescer achando que aba em casa é água e na escola é água. Que tem Olha a essas duas confusão, situações. né? Olha a Porque confusão. o que acontece? Eles aprendem por imitação. Então, tu vai dizer, você quer água? E tu vai dar o símbolo da água. Tu vai apontar para a água. Ou vai dar para a criança a água. Então, ele nomeia aquele símbolo. A gente aprende dessa forma, né? A gente vê uma imagem, o número 1, e a pessoa vai dizer 1, e daí tu vai saber que aquele é o número 1. Então, é bem importante, e isso é bem difícil também em alguns casos, porque a gente percebe também no atendimento, que a gente consegue trabalhar com a criança todos os fonemas, ela faz bem, mas ela percebe que em casa o som é outro. Então, é bem importante que a gente possa estar passando essa orientação. E eu sempre digo assim, olha, a gente tem que trabalhar o correto agora, enquanto eles são pequenininhos, e eles são uma esponjinha de conhecimento, para não sofrer bullying na escola, para os pais não ter um gasto a mais, porque se isso se resolve antes do processo escolar, é bem mais fácil para uma interação no colégio com os colegas. O pai não vai ter um custo de gastar com fono, com psicopedagoga, com outras intervenções, porque já está resolvido. Um exemplo que eu gosto desses exemplos de casa, eu acho bem legal tu trazer também da Ariane, porque o que acontece? Aqui na minha casa eu cobrei muito dos meus pais, né? Do meu marido, da minha irmã, que eram as pessoas que a gente tinha mais convívio com o meu filho. Eu disse, falem certo com ele, né? Não falem errado. Então, claro, tem algumas coisas que ele ainda tem, porque é da idade, e que a gente está ajustando aos pouquinhos, mas ele fala de tudo. E ele é super conversador, assim. Mas é por causa do estímulo. Então, se a gente não estimular corretamente, seja o que for, né? A mesma coisa, por exemplo, musicalização. Se a gente não estimular a musicalização de uma forma correta, estudando e se aprimorando, que é isso que é muito, muito gratificante tudo isso que está fazendo. Que bom que as pessoas têm essa fonte de uma pessoa extremamente profissional e estudiosa da área, entendedora da área, porque daí tu consegue botar isso numa direção certa. E é isso que a gente precisa em tudo, né? Essa direção certa que às vezes a gente não tem. Agora tu citou ali de coisas ali do teu filho que ele ainda tem dificuldade. O que se espera, então, em cada idade, né? A gente falou da criança pequenininha até 1 ano. Vamos subir aí o nível para uma criança de 2 anos, de 3, de 4, Então, porque eles vamos estão em pensar assim, ó. formação, né, na linguagem. Isso, Não é tudo que eles falam ainda. Não. Vai ter algumas coisas, tá? Algumas coisas que precisam ser cuidadas. Uma vez você dizia assim, não, deixa ir para a escola. Quando chegar na escola, ele vai aprender. Gente, pelo amor de Deus, quem está ouvindo e quem ouvir depois, não deixa chegar na escola, porque daí isso já está concreto para a criança, é muito mais difícil de se trabalhar. Tá? Se trabalha antes de ir para a escola, que daí chega na escola, só vai ajeitar se restar alguma coisa. Tá? Então, assim, a gente percebe, por exemplo, que a partir dos 2 anos, eles conseguem fazer frases curtas. Tá? E pelos estudos, a gente já sabe que eles têm em torno de umas 200 palavras que eles já falam. Parece um monte, mas no dia a dia a gente percebe que é pouquinho, né? Que o vocabulário deles é curtinho. Então, imagina a quantidade de possibilidades que essa criança está sugando de informação.
Por isso o estímulo correto é bacana. Então, assim, depois das vogais, eles começam com o P, que pra gente da fono é o PAN, o BAN, o TAN, o DAN, o MAN, o NAN, né? Que é o P, o B, o T, o D, o M e o N, tá? Então, essa seria a sequência cronológica, né, dessa habilidade comunicativa. Então, eles têm as vogais primeiro, depois eles têm esses sons do P, B, T, D, M, N, depois o NHã. Travou aqui, não sei se travou para vocês. Voltou? Voltou. Tinha dado uma Voltou? travada, Bru. Ah, tá. Então tá. Então, assim, ó, 1 ano e 7 meses, mais ou menos, é o C, o C, o NHã, que é o NH, o V, né, o V, o O e o G, que é o G para nós, ele vem lá com 1 ano e 8 meses. Então, se a gente pensar, é uma diferença assim, de mais ou menos 1 mês, 2 meses para cada sonzinho. Até com 2 anos, ele fala o E, o F de faca, né? E o Z e o S, ele vai falar lá com 2 anos. Uma coisa que eu acho bem importante, Samira, que a gente está conversando aqui, que eu acho legal da gente falar, é justamente sobre essa questão do falar da criança. Às vezes a gente acha que a gente tem que corrigir, né? Dizer, não tá certo, aba. É água, ó, água. Até eu mostrar água não é ruim. Mas tu não tem que dizer que tá errado. Porque isso reforça a sensação de que tem alguma coisa que não tá no ajuste. Para ela, não pra gente. Então, quando a criança tiver, por exemplo, essa aba, tu pegar o copo e dizer, água, você quer água? Você só dá o reforço positivo e correto. Então, aquela criança ela vai perceber que não é aba, que é água. Se ela não percebe, tu percebe que o tempo vai passando e aquilo ali não sai, bom, aí sim, aí a gente tem que pensar em algumas sessões, em dar uma avaliaçãozinha nessa criança, né? Chegou, por exemplo, tá com 1 ano e 4 meses, nem vogais não faz, não tem balbucio, não espera. Leva para uma fono, entre em contato com alguém que vocês conhecem e peçam informação. Porque o quanto antes é melhor para o desenvolvimento deles, né? Gera menos sofrimento, na realidade. Sim. Ai, que legal, é muita informação, né? Muita, É. muita informação. Eu acho que quem é Mas mãe assim, vai se espelhando, assim, até visualizando é seu isso. filho, né? E quem é prof, obviamente, sabe que recebe crianças diferentes, enfim, com jeitos diferentes, estimuladas diferentes pela família, então cada um chega num nível diferente, né, até a gente. E assim, quando a gente tem criança em casa, ou sobrinhos, ou afilhados, é bem legal que a gente pudesse colocar essa atividade para eles, tentar fazer com esses que a gente tem em casa, porque, por exemplo, que nem o meu, que é super estimulado, tentar fazer com ele em casa, se for difícil para ele, que é super estimulado, a gente já imagina que as outras crianças que não têm tanto estímulo também vão achar difícil. Então, a nossa carga de expectativa também fica mais regular. Né? Que a gente possa fazer com os nossos perto. Então, por exemplo, daqui a pouco ficou muito fácil para ele. Bom, ficou fácil, então eu vou ter mais uma cartinha na manga se toda a minha turma for muito fácil. Uhum. A gente também tem essas Essa expectativas, balança, né, né? enquanto aula. Tá, Bru, agora vamos falar acima dos 3 anos. Acima dos 3 anos, a gente sabe que a linguagem já está quase, né? Tá bem mais formada e já começa as questões da consciência fonológica, não só dos fonemas, né? Da fala dos fonemas, mas sim a questão silábica, as aliterações, as rimas, a noção da palavra, a noção de uma frase, né? No dia que eu fiz a live e falei aí sobre música, obviamente eu dei o meu olhar como musicista e propus algumas atividades, algumas brincadeiras para a professora, enfim, estar fazendo em sala de aula para estimular. O que tu tem para dizer aí para gente, então, dessa criança acima dos 3 anos, que ela já está se encaminhando, digamos assim, para uma alfabetização, que é o comecinho, né? O comecinho está aqui na fala e depois a gente vai colher ali com 6 anos
5, 6, 7 anos a questão da alfabetização da criança. Tá, então pensando em 3, 4 anos, tá? Vamos pensar ali porque eles estão nesse meio ali. Então, entre 3 e 4 anos, ele entende tudo que a gente fala. Deveria, tá? O que se espera é que ele entenda tudo que a gente fala, mas que às vezes ele conjuga errado. Tipo, ai, mãe, eu abriu a porta, né? Eu não consegui. Às vezes eles fazem umas coisas assim. Enfim, eles não conjugam a forma certa da palavra, mas eles já conhecem as cores. Nem sempre eles já denominam certo, mas eles já percebem as diferenças de cores, né? Então, isso é uma coisa que dá para se trabalhar nos 3 anos ali, as cores. Eles estão ávidos daquela informação. Em questão de fala, eles já têm o lã, eles já têm o xã, o jã, então o xã de xícara, o jã de janela, o S no final, então atrás, que tem S no final, deixa eu pensar, agora me deu um branco de palavras, mas enfim, palavras que tem o S no final e não no início, né? O, que é o L, tá? E com 3 anos e 4 meses, ali até quase os 4, então eles têm quase tudo, né? Tem crianças que vão meio que arrastando até os 13, nos 3 dá um boom, que a gente diz, que parece que acordou e está falando tudo, tá? Mas não é todos os casos. Então, por isso a gente tem que estar bem atento nesse início ali. Então, daí depois tem o rá de rato, o rã de barata, o lhã, o encontro consonantal para prato, para braço, né? Ele inventa, com 4 anos, ele já inventa histórias. Então, ele vai reproduzir em caso que ele aprendeu na escolinha, com a prof, com a aula. Ele compreende regras de jogos simples. Então, a minha vez, a sua vez. Às vezes a gente acha que a regra do jogo é muito maior, né? Mas para a criança, esse limite da minha vez e da sua vez é muito importante. Pensando até em situações, por exemplo, eu trabalho com algumas crianças autistas. Então, esse limite de tempo e de se perceber enquanto indivíduo meu e teu, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, constantemente. Então, a gente sabe que às vezes na turma vai ter várias crianças de várias patologias e a inclusão está aí para isso, graças a Deus, né? Para as crianças não ficarem só em casa. Então, para a gente poder também estar pensando nisso. Daqui a pouco alguma criança da nossa turma vai ter um atraso importante, mas que a gente tem esse olhar. Então, assim, a gente sabe que veio aquela criança, ela é grande daqui a pouco em tamanho, mas a gente sabe que neurologicamente ela tem a mesma idade da turma. Então, a gente tem que estimular aquela criança como se ela fosse do mesmo tamanho dos pequenos. Daí, pelo menos, vai se sentir mais feliz, a criança e o professor. Mais acolhida, né? É. Tu falou ali para a gente ficar atento, né? E teve a Graciana botou um comentário aqui que às vezes as famílias não aceitam. Quais seriam os sinaizinhos de alerta que tu poderia dizer assim para a gente? O que a gente tem que prestar atenção? Uma criança acima de 3 anos, que é onde teoricamente já está mais formado, né? A questão das palavrinhas. Quais seriam os sinais de alertas para a gente encaminhar essa família aí para um tratamento, né, com uma fono, para fazer todo um discurso e até mesmo, se tu quiser completar, como convencer essa família que a criança está precisando de ajuda, né? Pensando que às vezes as famílias não aceitam. Eu acho que assim, o mais importante é mostrar para os pais as trocas. Então, se tem muita troca é assim, ó, por ban, que é o normal, né? Em vez de falar bola, fala pola. Em vez de falar casa, fala tasa, né? Em vez de falar, enfim, bico, fala bico, tá? Todas essas trocas que a gente percebe e que para o professor parece que salta, né, a audição da gente quando a gente percebe que ele fala e às vezes a gente acha super bonitinho. Eu sei que a gente acha, mas não pode. Não pode reforçar, tá? Não pode reforçar. Eu tinha um paciente que falava âmpora, em vez de âncora. Era tão amado, mas não dá. E não saía aquela âncora de jeito nenhum.
Então, que a gente possa, a partir do momento que tem trocas, isso 3 anos, tá? Tem trocas importantes em várias palavras, não é uma só, é várias. Isso parece como se fosse uma característica da fala da criança, tem que procurar atendimento e avaliação, tá? Não tem que esperar. Tendo troca, com 3 anos e pouquinho, tem que ir, porque ele já está estruturando essa comunicação. Então, para ele, essa troca já é algo fixo, entre aspas, né? Ele está percebendo que ele pode falar assim que as pessoas vão entender. E eu acho que o ponto mais importante para os pais é dizer assim, ó, essa questão do sofrimento. É melhor trabalhar agora com ele, com essas trocas, que ele ainda está aprendendo, que ele ainda é essa esponjinha de conhecimento. Eu acho que quando a gente fala assim, o mais simples possível, é mais fácil dos pais entenderem e perceber que a nossa intenção realmente é de carinho por essa criança. Então, de dizer para os pais, olha, é melhor que o senhor leve agora para uma avaliação de um profissional. Para quê? Para quando ele chegar na escola, porque a gente sabe que tem crianças que com 5 anos estão indo para a escola agora, né? Então, que agora ele está quase na escola, quando ele chegar lá, ele não sofrer com os coleguinhas que falam bem. Porque isso acontece e a gente sabe que o bullying da criança, que nem seria tão bullying assim, mas ele existe, ele é mais cruel do que com o adulto. Porque a criança pode traumatizar. Então, trazer dessa forma para os pais, de que o fato de cuidar e tratar o filho é um ato de amor. É um ato de cuidado. E Não eu é acho só um valor. se o Pode professor falar. presta atenção assim em todas as palavrinhas, né, que a criança fala errado e puder até anotar, né, para levar como É, prova, ó, pai, ele tá falando isso, ele fala isso, ele fala isso, ele fala isso, tu não percebeu em casa também que é desse jeito que ele fala? Porque os pais, na verdade, cada pai conhece o filho que tem, né? Então, se a criança fala errado na escola, obviamente fala errado também em casa, né? Então, eu acho que ter provas do que está faltando ali, eu acho que é um bom ponto para convencer, né? Tem um, é um a mais, né? é um a mais. Tem uma outra pergunta aqui, um comentário, ó. Meu filho estava com 5 anos e meio e não conseguia falar, por exemplo, Clara. Levei na fono e ela me ensinou alguns exercícios para fazer em casa e me disse que estava dentro do prazo. Lembrando que o atendimento foi pelo SUS. Comum isso tá dentro do prazo da criança mesmo? Olha, esses encontros consonantais que nem Clara são os últimos que a criança consegue, tá? O clã, o lhã, o prã, o brã são os últimos. Mas até os 4 anos, tá? Pelo que se tem de estudo hoje, porque o que que acontece? Às vezes a gente se baseia em estudos um pouquinho mais antigos. E essa parte da linguagem está sempre em atualização. Justamente para a gente poder estar ajudando essa criança o mais rápido possível. Assim como os diagnósticos das doenças, assim como todas as outras situações de saúde, se tenta o mais rápido fazer essa observação para se tratar e não ter problemas posteriores. Então, o que pode acontecer é que essa colega ali, ela não tinha essa informação tão atual. Isso pode acontecer, porque depende aonde tu trabalha, e a gente sabe que hoje em dia no SUS nem sempre a gente tem todos os incentivos, né, de estar se atualizando, enfim. Mas é bem importante que a gente cuide dessa questão dos 4 anos ali, tem que estar falando tudo, e antes disso, qualquer dificuldade a gente já tem que passar adiante. Claro que eu não sei quanto ela não vai dizer, por exemplo, eu enquanto profissional, não vou dizer para um pai ou para uma mãe que a criança não tem como aprender, ou enfim, a gente sabe que o processo escolar vai cobrar dela isso. Então, tem, como a gente já falou, e tem vários pediatras que dizem, ó, espera até os 6, espera até ir para a escola, 5, 6. Né? Então, assim, daqui a pouco ela, enquanto profissional, tem essa informação do próprio colega de trabalho do médico. Sim. Né? Ó, se encaminhar para mim para outra coisa, eu vou dizer que é até os 6. Isso a gente tem, tá? Isso a gente tem muito de bater, assim, uma outra informação. Mas enquanto fono e conversando muito até com as minhas colegas que trabalham muito com crianças, assim, com essa questão de linguagem bem pontual, elas dizem assim, ó, que nem 3 anos. Elas já pedem antes.
começou a perceber que tem trocas, já leva. Porque ela diz que é muito mais rápido de tratar e a criança já percebe a questão muscular que está desajustada e vai embora. Já tem essa melhora rápida. Ó, a Simone falou aqui que até hoje o R sai estranho. Com quantos anos ele está hoje, Simone? Coloca aqui pra gente. O que que ela, como mãe, até poderia fazer para estar auxiliando o filho em casa a desenvolver melhor a pronúncia? O R é o nosso tendão de Aquiles, né? Porque o R, ele tem as características regionais também. Então, depende aonde a pessoa mora, esse R vai ser mais forte, esse R vai ser mais fraco. E a gente vai trabalhar enquanto for um problema de comunicação. Então, tem que perceber, por exemplo, enquanto fono, eu vou trabalhar como é que essa musculatura funciona para produzir esse R. Hoje em dia, a gente tem acesso, até os próprios profs têm acesso ao método das boquinhas. É um método super eficaz, super bacana, né? Que aparece, então, né? Como a boca e essa musculatura funciona, que é uma forma de daqui a pouco tá indo atrás, né? Desse método para trabalhar algumas questões. E saber, por exemplo, o R é muito muscular. Por quê? Porque às vezes a língua vibra na frente, às vezes a língua vibra atrás. Às vezes essa língua não vai até atrás para vibrar. Então, o que que tem nessa língua? Às vezes, por exemplo, eu já tive casos de adulto que não se deram conta que o freno é curtinho e teve que cortar esse freno, que é a pelezinha ali embaixo da língua, para essa língua ter essa mobilidade. E daí a gente trabalha com a mobilidade depois para conseguir esse R. E a gente tem que estimular, né? Se a gente não estimula, é aquela coisa. Até tu não saber, ok. Mas depois que tu sabe, tu tem que conseguir fazer. É. Ou ela disse aqui que o filho dela tem 10 anos já. A língua tropeça na parte superior, sai meio tremido. O R não sai igual ao nosso. Talvez seja algo fisiológico do freno, como tu disse? Ou tu acha que é Pode ser muscular, tá? Porque às vezes a gente não se dá conta dessa língua, né? Se a gente come coisas, isso é muito legal. Se a gente come coisas muito mole, muito esmagadas, que a gente não tem que mastigar, não tem que fazer o bolo de mastigar para um lado, mastigar para o outro. A nossa língua não tem exercício também, não só na fala. Então, essa língua pode estar flácida, ela pode estar muito rígida e dela não vibra. Então, teria que dar uma olhadinha, daqui a pouco. É a menina, não é a mesma menina do que foi no SUS, né? É outra. Sim, é a mesma. É o mesmo. É a mesma? É o filho dela, Tá. que tem 10 anos. Tá. Porque assim, o que que acontece? Seria interessante daqui a pouco levar de novo para uma avaliação ou ter uma segunda opinião também é interessante, porque às vezes assim, a gente tem que pensar que assim como os médicos, né? Se a gente tem, por exemplo, uma cirurgia para fazer, a gente pede avaliação de outros médicos. Se dos 3 que a gente vai, 2 dizem que a cirurgia é super importante, bom, daí tu se sente mais seguro, porque daí tu sabe que não é uma questão só de um olhar para quem quer fazer a cirurgia. Então, dentro disso também pode acontecer, né? De tu ir a fono dizer, não, isso é normal, é da idade dele, vai numa outra, pede a opinião de outra, né? Daí a outra vai dizer, não, tem como trabalhar. Vai numa outra, só uma informação, daqui a pouco pode mandar até para um colega, tu conhece uma amiga que é irmã de uma fono, pergunta. Só informação para saber. E daí tu consegue ter uma outra opinião sobre isso, né? É bem importante. Agora, Bru, eu queria dar um passo à frente aqui na nossa conversa. A gente começou com a criança pequenininha e a gente está crescendo, né? Para ti, qual a relação, então, que vai ter essa consciência fonológica bem formada na criança de pequena e o que ela vai colher lá na leitura e na escrita? Então, quando ela começa, assim, né? Botar no papel tudo que ela está entendendo, na questão da alfabetização. Então, qual que é a ligação das duas coisas? É fundamental, né? Então, assim, a gente tem um estímulo certo. Ela conseguir fazer as atividades, né? A gente poder fazer, daqui a pouco, tá estimulando ela com os sons, com as frases, com as sílabas certas, ela vai ter um pensamento rápido para isso também. Então, vai ficar muito mais fácil
para quando ela tiver uma palavra mais difícil, que não é do conhecimento dela ou do meio dela, ela vai conseguir ler aquelas letras ou vai conseguir memorizar aquela palavra e pelo som que ela já tem o conhecimento correto, ela vai conseguir produzir. Então, assim, a gente sabe que, e se percebe muito, que às vezes a gente percebe que tem alguma dificuldade pouca. E a gente pede assim, tu tem alguma dificuldade? Não, eu já tô bem melhor, porque eu já fui na fono, eu fiz não sei o quê. Não sei. Então, tu percebe que a pessoa já está se esforçando mais do que as outras, porque já também percebe a dificuldade, né? Então, a gente está aí para ajudar, né? Nenhum profissional da saúde foi criado que não seja para cuidar do outro. Então, a gente não lida com o saudável, a gente não lida com o perfeito, pelo contrário. A gente tenta dar a melhor qualidade de vida e das dificuldades que a gente pode estar assessorando. E isso os pais e professores também estão junto com a gente, porque eu acho que educação e saúde, eles estão assim, eles se abraçam, né? Interligados. Enquanto a saúde trabalha com o fisiológico ali, com o orgânico, né? A educação trabalha com o pensamento, trabalha com o coração, trabalha com as emoções, né? Então, uma coisa não tem como estar separado da outra. Elas têm que estar juntas. Agora, um outro aspecto que até me lembrei agora, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que são as questões auditivas, que é o que a fono também trabalha, né? Então, muitas vezes essa criança não está desenvolvendo, não está conseguindo falar certo, mas na verdade o problema dela não está aqui, né? Tá aqui. Como ela recebe por imitação, não é só imitação da boca, né? É imitação do que ela escuta. Então, às vezes, elas vêm com umas trocas. E a primeira coisa que a fono pede: teve muita dor de ouvido? Teve muita infecção de ouvido? Teve muito problema respiratório? Por quê? Porque justamente enquanto bebê, esse canalzinho que liga o ouvido, o nariz e a boca, ele é um pouquinho mais reto do que a gente é enquanto adulto. E se a gente tem estudos que dizem que quando a criança está mamando no peito da mãe, tudo bem ser deitado, porque ele protege. Mas tem muitos estudos também que dizem que esse leite vai para o ouvido e volta. E isso, a criança deitada. E isso aumenta as otites. Se a gente tiver tapado o ouvido, o som que a gente escuta é outro. Então, esse é um teste que a gente mesmo pode fazer. Se, por exemplo, a gente falar um ba, ba, ele vai ficar mais fechado. Ele não vai ficar tão aberto quanto se a gente ouvisse normal. Então, essas distorções normalmente e muito comum, não normalmente, mas muito comum, elas vêm associadas a essas disfunções auditivas. Tem uma outra questão que a fono também está trabalhando bastante e que as pessoas às vezes não têm o conhecimento, que é o processamento auditivo. Então, processamento auditivo, o que é? A pessoa escuta, a informação vai para os dois hemisférios, volta e processa. E qualquer dificuldade nesse processo, né, seja de escutar ou seja de passar a informação e voltar, qualquer dificuldade nesse processo também pode estar dificultando a aprendizagem dessa criança. Então, o processamento é muito legal porque o que acontece? Tem muitos adultos com problema de processamento e eles nem sabem. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa fala comigo e eu vejo o que ela está falando, mas eu não entendo nada. Né? Então, isso é muito de processamento. Hoje em dia, a gente tem várias atividades. A gente até tem uma fono que é assim, ela ganhou vários títulos importantes, que ela fez um programa, né? Mas isso é vinculado às fonos também. Então, caso a criança tenha alguma dificuldade ela ainda na fono, a fono tem acesso a esse programa e passa para a criança. Que são jogos, de jogar no próprio celular e que tem o estímulo dos sons dos dois lados. E as dificuldades dessas transmissões. Então, tem como estimular isso e está trabalhando com isso de uma forma mais fácil, né? Mais lúdica para as crianças que têm essa dificuldade. Nossa, quanta coisa, né, que a gente falou aqui. E como é importante detectar o mais cedo possível, né? Eu vejo assim que e a escola, que os professores que estão nos assistindo,
é aqui, é na educação infantil, porque depois a gente só vai colher tudo que foi plantado quando criança, né? Seja na fala, seja na audição, seja no processamento, na articulação das palavras, na formulação de frases. Quer dizer, é um passo a passo, né? Porque a criança está em desenvolvimento. Como é importante descobrir o quanto antes, né? E já procurar ajuda caso precise, ou o professor mesmo ali em sala de aula está estimulando, ou a gente como pais, como mães, né? Eu lembro que a Riane, quando ela era pequena, ela falava muito alto. Ela falava alto, assim, falava gritando. E daí eu levei ela numa fono, a gente fez os testes auditivos, né? E como é bacana, porque eu nunca tinha feito, nunca tinha presenciado. Mas a questão de ouvir as frequências sonoras, até de agudo e grave, ouvir os apitos, repetir as palavras. Quer dizer, isso é muito importante para a gente conseguir ver exatamente se a criança está ouvindo. Porque às vezes o problema da fala está realmente no ouvido, né? Ou no processamento, que nem tu disseste, né? Eu acho que é bem É, isso aí. e assim, pensando na prática, tá? Eu sempre pensei que talvez eu, Bruna, tivesse, porque a gente se testa todas as possibilidades, né? Justamente para saber se a gente tem alguma dificuldade também, porque a gente está ali para correr esse risco também. E eu fiz o teste de processamento na época da faculdade, porque eu tinha essa dificuldade de me concentrar no som, né? Na atividade, assim. E o meu teste de processamento deu super bom. Então, a minha professora disse, Bruno, o teu problema não é processamento, é atenção, que é uma coisa que eu já sabia desde criança, enfim, que eu sou um pouco desatenta, né? Então, só reafirmou isso, e é bacana também, porque senão a gente fica na premissa de que tudo é problema também. Uhum. Não, às vezes não é, né? Ou assim, eu tô com uma coisa muito grave, tenta estimular primeiro, tenta dar esse reforço positivo. Porque às vezes é só isso que a criança quer, que o adolescente quer. Que tá faltando, né? No caso É, da minha filha, a gente fez o teste, porque ela falava alto e adivinha, deu tudo normal, tudo perfeito. E daí tu começa a perceber o que a minha família fala gritando, né? Todo mundo fala alto, eu falo alto. Então, na verdade, ela só reproduz a própria mãe e, dela aqui, né? e os Mas filhos não tem acabam sendo problema os nenhum. espelhos, né? Que Então, a gente não se dá conta. É. exatamente. Bru, tá chegando no finalzinho aí da nossa live. Faz o teu fechamento aí, um resumo do que tu falou aqui, então, de conselhos aí para as professoras. Gente, o mais importante, se vocês colocarem no Google, tá? O desenvolvimento da linguagem da criança, idade de aquisição dos fonemas, isso tá no Google. Então, vocês conseguem ver essa escala de idade, vocês conseguem ver isso, é fácil o acesso, tá? Tá lá nas imagens. Às vezes a imagem não é tão perfeita, justamente porque a gente não pode liberar todo esse acesso para todo mundo, porque as pessoas podem usar sem o cuidado necessário, tá? Mas tá lá. Então, essa informação vocês conseguem, não é um privilégio meu, tá? Vocês conseguem ter essa informação justamente para daqui a pouco estar adequando às aulas de vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu sei que a gente foi para vários lugares, a gente viajou bastante nessa questão de fono e de linguagem, mas eu agradeço muito o convite. Tá? Eu estou à disposição. A Samira sabe que precisar pode me chamar, que a gente está aí para isso. Eu acho que o mais importante é isso, a gente juntar forças para fazer o melhor, né? Para fazer com amor, para fazer a diferença num momento como esse de pandemia, onde a gente precisa se abraçar em situações muito distintas, né? E até então que a gente não sabia como ia ser, a gente está se fortificando, está se fortalecendo e está conseguindo chegar nas pessoas de alguma forma. Então, isso é muito legal. Eu, enquanto apaixonada pela música e da saúde, eu acho que essa junção é perfeita para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, porque às vezes a gente acha que o adolescente não precisa e ele é o colinho, às vezes, que falta, né? Nessa fase tão turbulenta dos pensamentos. Tá? Agradeço muito, Samira, o convite e qualquer coisa pode me chamar. E eu que te agradeço, Bru, por ter aceitado acordar cedinho no dia frio, né? Aqui no Rio Grande do Sul tá uma semana bem fria.
Eu já estou acostumada, porque eu tenho um encontro marcado aqui com o pessoal todo dia, 8h27 da manhã, né? Eu acho que deu para aprender bastante coisa aí, deu para abrir um pouco a mente, né, com relação à consciência fonológica e todos os aspectos aí que ela envolve. Lembrando quem está assistindo a gente aí, então, que as nossas lives terminam hoje, porque a gente faz as lives de segunda a quinta-feira, né? Seja muito bem-vindo para assistir as outras lives, caso você tenha perdido alguma. Caso você queira ver a conversa que eu tive com a Bruna sobre a voz do professor, tá salvo aqui nos nossos canais, no canal do YouTube. Se inscreve lá, curte, compartilha com seus colegas professores, porque eu acho que se esse conteúdo foi interessante para você, como professora, com certeza outros professores precisam também ouvir sobre isso, para ter um olhar aí mais atento com os seus alunos. E o nosso último recadinho que eu não posso deixar de dar, gente, se inscreve no nosso workshop. Semana que vem, quarta-feira, tem um workshop de musicalização infantil na prática. Vai ser um evento fechado só para quem está inscrito. Então, entra lá, www.rsamusica.com.br. Pessoal, tudo mandando palminhas aí para ti, Bru, ou coraçõezinhos, e amei. Obrigada, Bruna, excelentes dicas. A Bruna pode voltar aí outras vezes para conversar com a gente, se vocês gostaram, pessoal. Um abraço carinhoso, todo mundo aí um bom dia, um bom final de semana. E a gente se vê segunda-feira. Segunda-feira, na nossa live, a gente se encontra aqui de novo. Obrigada pelo carinho de todo mundo aí mandando. E, mais uma vez, obrigada, Bruna, por dividir aí o teu conhecimento com a gente. Abraço carinhoso e até segunda.